E domingo se foi, já estamos numa noite, aos olhos de Deus, biblicamente, já uma segunda-feira, né? As primeiras horas da segunda-feira. Mas aqui no nosso mundo ainda é uma noite de domingo, né? E aqui vamos ouvir a palavra de Deus, antes de tudo, louvar o nosso Deus com hinos, e um dos hinos que eu mais amo, Sou de Jesus. Vamos louvar com fé, sabedoria, prazer, sentir a presença do Senhor. Sou de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar, sentir sentir a presença de Deus. Te dá um soninho até acorda, né? Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas não tem qualquer outro tempo, no momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Sendo de Jesus, unidos com a palavra, aí sim, né? Tá tudo certo. Servindo ao nosso Deus, servindo ao nosso Jesus e unidos à palavra. Vamos cantar este hino também.
total esperança a volta do nosso Mestre Jesus. Vamos curvar as nossas frontes para uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, vivemos num mundo tenebroso, assustador, num mundo que infelizmente não está tendo muito o que vivermos, sentindo sem a presença do Senhor. Há tanto medo, por tanto desespero, por tantas coisas que infelizmente o oponente vem tomando conta, meu Pai. Venha ter piedade de cada um de nós, nos proteger por onde andarmos, e assim, meu Pai, um dia podemos sentir este prazer de estar naquele mais maravilhoso lugar. E se nós estivermos sempre andando bem perto de Jesus, temos certeza absoluta que o Senhor está conosco. Basta cada um de nós estarmos com o Senhor. Nos dê sabedoria divina dos altos céus, meu Pai, para podermos ter este privilégio. Jesus é comigo, é com cada um de nós aqui, mas nós também temos que ser com Ele. Vamos fazer a nossa parte, confiantes de que Deus
fará o mais por cada um de nós. Nos dê, Senhor, o privilégio de ouvir aqui a tua mensagem pelo nosso irmão Rubens e ouvir palavras que realmente venham edificar a nossa vida espiritual, edificar o nosso eu, para sentirmos que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em cada um de nós. Venha perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados, por Jesus, hoje e sempre. Amém. Saudamos a Igreja de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom começo de semana e uma boa semana. Amém. Nós estamos aqui hoje mais uma vez com uma única finalidade. Tomar, irmãos, o maior bem que Deus nos deixou nesse mundo, que é a sua santa e eterna palavra. E o tema dessa noite será sobre a terceira coluna lançada por terra, que é a pessoa do Senhor Deus Espírito Santo. Falando do Senhor Deus Espírito Santo, se Ele realmente permitir, nós pretendemos no primeiro sábado do mês de junho, 1/6, das 15 às 20 horas, vamos fazer uma vigília aqui, e o tema será o Espírito Santo. Já entrei em contato com alguns irmãos que eu conheço, que são pregadores, e eles se disponibilizaram em estar aqui conosco. Eu dei para eles 30 minutos para abordar um assunto, eu sei que é pouco, um assunto que às vezes é 2, 3 horas, mas para um bom entendedor é a palavra basta. E nós vamos estar vendo ali o Senhor Deus Espírito Santo na qualidade de selo, de óleo, de água, de fogo, de vento, batismo e os dons do Espírito. Poderíamos fazer uma vigília até amanhecer o dia, como já fizemos aqui há 30 anos atrás, mas às vezes não é todos que conseguem ficar acordados. Uns dormem nos bancos, outros para não dormir ficam em pé e não assimilam o que tem que assimilar. Então, nós vamos fazer uma coisa mais objetiva para que todos possam então realmente estar compreendendo isso. E já senti no coração que no segundo semestre, se Deus nos der aqui de saúde, vamos fazer uma segunda, abordando agora a oração. O que é oração e as orações da Bíblia. Oração de Jabes, oração de Ana, mãe de Samuel, a oração de Jesus, a oração da igreja a favor de Pedro. Várias orações que nós encontramos no Santo Livro de Deus. E a oração principal de todas que Cristo nos ensinou, que é a oração que popularmente nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Queridos, então hoje nessa noite nós vamos meditar no que está aí, que é a terceira coluna do Espírito Santo. Mas antes de nós vermos as imagens, eu vou ver aqui com vocês pelo menos umas 5 ou 6 passagens da Bíblia, tá bom? Se referindo então à pessoa do Senhor Deus Espírito Santo, eu convido você que tem a Bíblia em mãos para que abra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Está ali depois das cartas de Paulo a Tessalonicenses. Primeira carta do irmão Paulo a Timóteo. E a nós também, né? Já falamos que a Bíblia ela é transcendente. Foi para Timóteo em um determinado tempo, mas é para mim e para você hoje. 1 Timóteo 4. Amém? Amém. O verso de número 1, assim diz o Senhor: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Essa é uma citação clara, óbvia, lógica, que nós podemos contemplar hoje com os nossos olhos. Espíritos perturbadores
como diz Paulo, que Satanás se transforma num anjo de luz para enganar, e muitas pessoas aí sendo então arrastadas, e pensando que é algo divino, e na verdade é algo maligno. João, na sua carta, na sua primeira carta, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas veja se esse espírito vem de Deus. Eu vou ter a oportunidade de, no dia 19, 20 e 21, estar numa igreja pentecostal aqui próxima. Será aniversário dessa igreja. É um pastor conhecido meu, já estive ali algumas vezes. E lá o movimento, você já mais ou menos calcula como é que é, né? O Espírito está me revelando e não sei o que e tal. Claro, eu vou estar ali com respeito às pessoas que ali se fazem presente, porque são filhos de Deus que também ali estão, vivendo à luz daquilo que eles entendem, mas a gente precisa tomar certo cuidado. Então nós realmente precisamos, ao estudar a Bíblia, ficarmos revestidos dos enganos. E Paulo aqui ele fala que nos últimos tempos, alguns, não todos, iriam se apostatar. O que é apostatar? Uma pessoa que andou dias, meses, anos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, e agora um espírito ali, fingindo ser algo divino, vem e conta para aquela pessoa algo totalmente fora dos parâmetros e dos padrões da Bíblia, e essa pessoa agora então dá ouvido para esse espírito maligno, e ela então agora começa a se apostatar, a abandonar a verdadeira e genuína fé. Como aconteceu com um cidadão chamado Saul, um camarada que se deixou levar por um instante, devido ao seu orgulho e sua presunção, não queria mais ouvir ali a voz de Deus através de Samuel, e agora Samuel, depois de morto, ele foi então querer buscar a Deus, e o Senhor já não se falava mais com ele, foi se consultar com uma serva de Satanás, e você conhece muito bem a história. Espíritos enganadores, diz Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, e há ensinos de demônios. Nem toda a igreja, por incrível que pareça, ensina realmente a Bíblia. Tiram o texto do contexto. Precisamos tomar muito cuidado. Satanás é tinhoso, é malandro, é capcioso. É assim que Deus disse: não comereis de todo... Não foi isso que Deus disse. De toda a árvore do jardim comerá livremente. Mas ele muda as frases, ele põe as vírgulas onde não é para pôr, e faz um jogo de palavras. E algumas pessoas desavisadas acham que realmente é assim. Certamente morrerás. Não, certamente não morrereis. E as pessoas então vão sendo conduzidas por esses enganos perturbadores. Vamos ver o que diz Paulo também em 1 Coríntios, capítulo 2, queridos, por gentileza. Primeira carta de Paulo, a igreja de Coríntios, no capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo de número 2. Amém? Amém. Verso de número 13. Assim diz o Senhor: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O apóstolo Paulo, uma determinada feita no livro de Atos dos Apóstolos, há um relato que ele enaltece, ele enobrece a igreja de Tessalônica. Deus nos ajude para que nós possamos chegar nessa esfera dos tessalonicenses. Deus nos livre da igreja de Coríntios. A igrejinha me deu dor de cabeça para Paulo, não é brincadeira não. Quando você estuda esses dois livros, essas duas cartas, é terrível. Mas Paulo ali com amor, com gratidão a Deus por tudo, e por amor às pessoas que ali estavam, foi tendo paciência e compaixão com aquele povo ali, e muitas almas foram ganhas, evidentemente. Mas a igreja de Tessalônica era uma igreja totalmente diferenciada, mas sempre tem alguém que está um passo à frente. E Paulo fala assim: o povo da cidade de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias, não somente dia de sábado das 9 ao meio-dia, eles examinam as escrituras para ver se de fato as coisas são assim. Paulo pregando, Lucas pregando, Timóteo pregando, Barnabé pregando, enfim, Tito, e eles pregando lá, e eles com os rolos, com os pergaminhos da época, examinando. Vamos ver o que esse camarada está pregando aqui na cidade Ademar, vamos ver se está batendo. É assim que tem que fazer.
Para não ser o chamado Maria vai com as outras. Ah, ele é pastor, ele é isso, ele é aquilo. Cuidado, você não mundo era. Todo mundo era. Eu já vi pessoas que têm mestrado e doutorado falar coisa que não encaixa. E você, muito provável, também já viu e já ouviu. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Comparar. Ver se realmente, sabe, não está o texto fora do contexto. Ler toda a passagem. Se você pega apenas, às vezes, um verso isolado, você vai criar uma fumaça terrível. Muito cuidado com isso. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Você crê nisso? Crê? Está na Bíblia. Quem morreu em Cristo está perdido, diz Paulo. Olha aí, um texto isolado. Um texto fora do contexto. A fumaça que eu vou arrumar aqui. Agora, quando você lê o capítulo todo, aí você entende o que é que Paulo quer dizer com aquele verso. É por isso que temos que realmente comparar as coisas espirituais com as espirituais. Amém. No caso, vai lá para o Antigo Testamento, vem para o Novo, fica fazendo aquele ping-pong e fazendo então ali aquele quebra-cabeça, e você então agora vai ter uma harmonia daquilo que você realmente quer entender. As palavras que nós ensinamos, diz Paulo, não são coisas feitas de sabedoria humana. Por mais que tenham sido humanos, usados por Deus, capazes de serem professores, instrutores bíblicos, mesmo assim, eles devem também ser usados pelo Senhor Deus Espírito Santo, para poder estar ministrando para alguém. Uma pessoa nunca pode dar para outra aquilo que ela não tem. Em uma determinada igreja, de um determinado sábado pela manhã, eu me fiz presente ali naquela unidade de escola sabatina, e a pessoa que se intitulava ser professor daquela unidade chegou para nós ali e pediu um socorro na lição da escola sabatina, dizendo que não estudou a lição e que contava com a nossa ajuda. Então é assim. Ainda bem que ele foi sincero, né? Ele poderia ali começar a inventar coisas que certamente não iriam coadunar com a santa palavra de Deus. Não é possível que das 24 horas do dia eu não tenho meia hora para ler uma lição de escola sabatina, meditar no texto do Espírito de Profecia. Não é possível. Não é possível. Não é. Tenho tempo para trabalho, para almoço, para janta, para banho, para televisão, para futebol, para Netflix, para YouTube. Não é possível. Não é possível. Muitos, infelizmente, estão se alicerçando em areia. Na primeira chuva essa casa vai cair. É Jesus Cristo quem disse. Em 1 Coríntios, aí onde você está, só que agora no capítulo 12, vamos ver o que Paulo continua dizendo para nós, movidos pelo Senhor Deus Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso de número 11. Amém? Assim diz o Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Existe uma denominação que eles literalmente abominam a pessoa maravilhosa do Senhor Deus Espírito Santo. São anti a mensagem do Deus triuno. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo tem cegado a mente de muitas pessoas no que diz respeito a esse assunto. E é um Deus que você já vê ele lá no livro de Gênesis, capítulo 2. O Espírito pairava sobre as águas. E você vê aí a manifestação dele constante no Antigo Testamento. No Novo, então, nem se fala. E o Espírito Santo, como é uma das colunas que aquele chifre que Daniel viu, que fala com insolência, arrogância, proferindo palavras contra o Altíssimo, magoando os santos do Altíssimo, iria jogar as verdades por terra, e o que fez prosperou. E essa é uma das verdades que ele tem jogado por terra. O Espírito Santo é uma energia, é uma força que vem de Deus. Eu já ouvi alguém dizer que o Espírito Santo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor Deus Espírito Santo, Ele é quem realiza todas as coisas na sua santa e amada igreja, distribuindo os dons. É Ele quem capacita as pessoas para as mais variadas áreas da santa congregação.
desculpe aqui uma ilustração mundana e chula, é como se fosse um time de futebol, cada um jogando na sua posição, é um time que tem tudo para ganhar, mas se cada um fizer o seu, o pastor, os anciãos, os diáconos, o secretário, o tesoureiro, o diretor disso, o diretor daquilo, cada um fazendo o seu, a igreja anda, a igreja caminha. Agora o ruim é quando você tem que fazer o seu e fazer o do outro. Aí você tem que jogar em duas posições. Vai se cansar, vai se estafar, vai dar algum resultado? Dá. Mas coisas que poderiam muitas vezes ser inevitadas, muitas vezes não são. Veja o que diz Paulo em Romanos, queridos. Essa passagem depois mais uma aí para nós começarmos a ver algumas imagens aqui. Romanos capítulo 8. Vamos ver o que o irmão Paulo escreveu para a igreja de Roma. Nós vamos ler 2 versos aí. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Amém? Amém. O Espírito Santo, o próprio Espírito, diz o verso 16, 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos que? Filhos de Deus. Ele garante, ele testifica. Ele nos dá realmente essa veemência de que eu e você somos filhos de Deus. Veja o verso de número 26, do mesmo capítulo, Romanos 8, 26. Assim diz o Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo falou inexprimível, que não dá para exprimir, não dá para falar. Eu não tenho caneta para escrever a posição da qual o Senhor Deus Espírito Santo se coloca diante de Deus para interceder por mim e por ti. Ele não é uma energia,